E hoje eu achei tão interessante que eu nunca peguei uma Bíblia na mão. Peguei sim, mas nunca desfolhei uma Bíblia e me interessei por ela, sabe? Então quando eu peguei essa Bíblia, eu fiquei totalmente perdido, como estou perdido até agora. Mas eu estou sentindo, rapaz, que eu pego a Bíblia e ele diz lá no Mateus e coisa, pô, eu nunca vi negócio de Mateus, de João, nunca, sabe? Eu vou em cima, você entendeu? Então, não é de graça uma coisa dessa, puxa vida. Né? Eu falo lá, Gênesis, lá eu nunca vi Gênesis, eu nunca peguei Bíblia, sabe? Ia lá, 600, tantas folhas, 700, não sei, pum, Gênesis. Aí só depende de procurar ali o restante, o capítulo e coisa. Então, está mudando, sabe? Eu acredito até que vai mudar mais, apesar de ter a controvérsia, o meu modo de pensar, não discordando com a Bíblia nem com quem está pregando, mas com o meu pensamento. Eu acho que tem coisas que só o tempo vai dizer, só o tempo vai mostrar o real que é, né? Então é isso, mas de qualquer forma eu estou muito feliz mesmo, que eu jamais pensei que eu ia, principalmente numa igreja evangélica, tá? Essa aqui é a verdade. Eu sempre fui católico e eu jamais me imaginei numa igreja evangélica, isso eu estou dizendo de coração, viu? Uma igreja evangélica com a Bíblia na mão e desfolhando ela, conseguindo até chegar onde eu quero, o que o pastor pede, capítulo tal, não sei o quê, sabe? Então estou muito satisfeito, muito mesmo, estou feliz. Marcelo, o que você acha de eu fazer uma reportagem com o pessoal da produção? Deve ir lá no Davi e falar com o Davi. O que você acha de deixar os seus convidados passarem? Ok, vamos atender o pedido do nosso participante. Licença, gente. Estão comendo bem aí? Olha bem, gente, o que eles estão comendo. Davi e sua esposa. Isso é um protesto que nós estamos fazendo, Davi. Que hoje ninguém vai falar nada, tá? No programa. Como uma atitude de revolta, que nós estamos com fome. Nós comemos somente sopa hoje. E daí o pastor vai fazer um diálogo lá na frente, tá? Quero ver. Então, mas o que você acha? Eu acho que o pessoal da produção também tinha que comer o que a gente come, inclusive você. Pastor, querido, como vai estar filmando? Gente, olha, agora você vai comer essa dieta gostosa aqui. Porque não é, o pastor, ele não comanda as ovelhas? Então o pastor tem que sentir o que as ovelhas estão sentindo. Então comenta aí, ó. Não é pra gente, não? Vamos ver se ele vai sabotar ou não essa dieta. Não, é o prato fundo, não é o raso. Sopa é no prato fundo, gente. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal de estudo, o jeito simples e fácil de aprender da Bíblia Sagrada. Eu convido você a, junto com os nossos 10 participantes, tomar sua Bíblia para participar desse estudo temático da Palavra de Deus. E hoje o tema será os sinais da volta de Jesus. Nós estamos aqui direto do Cevisa, do Centro de Vida Saudável, aonde nós nos preocupamos não apenas com o bem-estar espiritual, mas também físico dos nossos convidados. E, por exemplo, o pessoal hoje está participando aqui de um programa de treinamento para boa saúde,
onde eles estão fazendo hoje uma dieta líquida. Quantos estão fazendo a dieta líquida? Olha quanta gente está fazendo, né? Que bom. Um dia só alimento líquido, só sopinha, chás, coisas que fazem bem, para ajudar aí, né, a dar um descanso para o organismo. Deixa eu perguntar aqui, pode ser, Fernando. Você está participando da dieta hoje, Fernando? Sim. E como está o seu organismo hoje? Como é que está a sua saúde? A saúde está ótima, né? Porém, é uma coisa diferente, uma dieta líquida, nunca fiz isso. De manhã foi o suco, um chazinho, a sopa. Agora à tarde também vamos ter uma sopa. Eu acho excelente. Vamos ver como que vou me sentir isso amanhã. Okay. Por enquanto está ótimo, né? Ok. Então estamos aqui experimentando, né, algumas novidades aí de tratamentos e estamos felizes em poder estar juntos mais uma vez para estudarmos esse tema, que é um tema tão especial. Estudamos na semana passada sobre a volta de Jesus e essa semana os sinais da volta de Jesus. Jesus não disse o dia e a hora que ele vai voltar, mas a palavra revela vários acontecimentos que teriam lugar, que nos mostrariam a proximidade desse evento. E você está convidado a tomar a sua Bíblia e junto conosco aprender mais sobre esse tema. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a bênção pelo estudo de hoje. Pai Santo, graças e louvores rendemos ao Teu nome, por vivermos num país onde existe a liberdade religiosa. E nós podemos tomar a Tua palavra em nossas mãos, ler, estudar e nos preparar para os eventos que terão lugar na história desse mundo. Abençoe a todos nós aqui no estúdio e também os amigos que nos assistem em casa. Que a Tua bênção encha o nosso coração, que a nossa mente seja aberta à compreensão da Tua palavra e que nós tomemos as decisões sábias e necessárias para estarmos prontos no dia da Tua volta. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Para esse estudo, vamos começar lendo uma garantia dada por Cristo de que Ele voltaria a essa terra. Atos capítulo 1, iremos ler o versículo 11 e vamos aprender um pouquinho mais sobre a volta de Jesus. Muitos pensam que o maior evento que pode acontecer nesse mundo seria a humanidade alcançar a paz mundial, o fim de todas as guerras. Alguns podem achar que o ideal é que a humanidade chegasse a um ponto onde não houvessem desigualdades sociais. Ou quem sabe, a violência fosse extirpada ou a medicina encontrasse solução para os problemas da humanidade. Mas não. O maior evento que está para acontecer nesse mundo será a volta de Cristo. E a Bíblia revela quais são os indicativos da proximidade desse evento. Agora em Atos capítulo 1, versículo 11, nós encontramos uma descrição que faz alusão à volta de Jesus. Assim diz Atos 1, 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Qual é o contexto dessa passagem? Cristo havia sido crucificado, Ele havia ressuscitado e Ele estava agora subindo aos céus. Enquanto Ele foi subindo, elevado aos céus, os discípulos olhavam para Ele, se despedindo dEle. E quando Jesus desaparece no meio das nuvens, aparecem dois anjos. E os dois anjos dizem assim para os discípulos: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, da mesma forma como Ele foi levado para os céus, assim Ele virá, do modo como vocês o viram subir. Por essas palavras, nós então concluímos de que a volta de Jesus será visível, porque os discípulos viram Ele subindo. Será literal, porque Tomé tocou em Cristo. Ele comeu com os discípulos em João capítulo 21, junto ao mar de Tiberíades. Ele subiu em carne e osso. Ele vai voltar também em carne e osso. Ele não volta em espírito como alguns pensam. Então a Bíblia nos assegura de que tão certo quanto foi
a ascensão de Cristo será a segunda vinda dele, ou a volta de Jesus à Terra. Uma outra pergunta que nós precisamos responder: existe algum sinal dado por Cristo relacionado à natureza? O mundo natural apresentaria algum sinal indicando a proximidade da vinda de Cristo? Vamos ler Mateus capítulo 24, primeiro o verso 7 e depois o verso 29. Mateus capítulo 24, página 24. Mateus 24, versículo 7 e depois o versículo 29. O verso 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e mais o quê? Terremotos em vários lugares. Agora o versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos a respeito desses mesmos eventos? O sol escurecer, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu. Nós estudamos essa passagem na semana passada e explicamos para vocês de que esses eventos assinalam a abertura do sexto selo. A abertura do sexto selo de Apocalipse 6:12 trata de eventos no mundo natural. E nós dissemos na semana passada de que esses eventos, eles já tiveram lugar na história. Por exemplo, o sol escuro e a lua não dando sua claridade, aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Isso já é história. Quando falamos da queda das estrelas, esse evento ocorreu em 13 de novembro de 1833. Ou seja, os eventos descritos por Cristo no mundo natural, eles já aconteceram. Isso quer dizer de que Jesus está perto de voltar, porque os sinais que ele deu no mundo físico, na natureza, eles já se cumpriram ou estão se cumprindo. Jesus falou de terremotos. E quantos terremotos nós não estamos testemunhando nos dias atuais? E quantas vidas não estão sendo ceifadas por causa dessas tragédias? Então o mundo natural está clamando de que Jesus está voltando. Nós vimos de que esses eventos ocorreram na abertura do sexto selo. A Bíblia só descreve a abertura de 7 selos. O que acontece quando o último selo é aberto? Eu convido você para ler Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Vamos ver a abertura do 7º selo. Apocalipse 8, versículo 1. Aqui está o título, o 7º selo. E o verso 1 de Apocalipse 8 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de quanto tempo? Meia hora. Silêncio no céu por meia hora. Aqui estamos falando de um período profético. E quando falamos em tempo profético, cada dia profético equivale a um ano literal. É isso que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, em Números 14:34 e Ezequiel 4, 6 e 7, a Bíblia ensina de que quando trata-se de profecia, cada dia representa um ano. Se cada dia com 24 horas representa um ano, quer dizer então que meia hora profética, se você fizer os cálculos, representa exatamente uma semana. Quer dizer que quando Jesus abrir o 7º selo, que ainda está no futuro, o céu ficará em silêncio uma semana. Agora, o que significa o céu em silêncio por uma semana? Você sabe que o ambiente do céu é a música. Quando nós estudamos Apocalipse capítulo 4, onde nós temos uma visão do trono de Deus,
Lá diz que milhares de milhares servem a Deus ante seu trono e que eles clamam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que vive, aquele que era, é e há de vir. Então a música ocupa o céu 24 horas por dia. Mas por que na abertura do 7º selo o céu fica silente? Vamos voltar para Mateus. No capítulo 25 nós encontramos a resposta. Vamos voltar para Mateus, capítulo 25, na página 25 do Novo Testamento. Página 25 do Novo Testamento, Mateus 25, versículo 31. Olha o que diz o verso 31. O grande julgamento. E o verso 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade. E o que mais diz o texto sagrado? O que diz a sua Bíblia aí? E todos os anjos com ele. Ou seja, por que o céu ficará vazio uma semana? Porque todo mundo, todos os anjos, virá com Cristo para buscar os salvos que estão nessa terra. Isso quer dizer de que a volta de Cristo a essa terra, ele sair do céu, buscar os salvos na terra e voltar para o céu, será um evento que terá lugar durante uma semana, 7 dias. O céu estará vazio por uma semana, porque todos os anjos virão com Jesus. E ele vem para buscar os salvos e depois levá-los para os céus. Se o 6º selo já abriu em 1780 e 1833, se o 7º selo já é a volta de Cristo, que evento ainda falta se cumprir para que Jesus possa voltar? Qual é o único evento, qual é a única profecia que Jesus fez que ainda não se cumpriu para que Jesus volte? Aqui mesmo em Mateus, volte uma página na sua Bíblia, capítulo 24, e olhe para o versículo 14. Mateus 24, verso 14. Palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse assim: e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Prezados, só falta uma coisa para que Jesus volte a essa terra: o evangelho do reino ser pregado. Você poderá dizer: mas pastor, todas as igrejas não estão envolvidas na pregação do evangelho? Sinto em dizer que não. O evangelho do reino, que Jesus diz aqui em Mateus, não é o que muitos estão pregando. O evangelho do reino são todas as verdades bíblicas que Jesus e os apóstolos deixaram para nós. E a partir desse momento em nosso programa, nós iremos começar a descobrir verdades bíblicas que nunca antes, quem sabe, você ouviu. Você começará a aprender coisas que a Bíblia ensina que irão contrariar, quem sabe, a ideia que você tinha até aqui. Mas o que nós vamos apresentar para vocês e para todos os que estão em casa é o evangelho do reino. Não o evangelho parcial, não o evangelho adulterado, não o evangelho mudado de figura ou aparência. Não. Nós vamos apresentar o evangelho eterno, puro, como a palavra de Deus nos ensina. Gildo. Então, eu posso entender que os sinais cosmológicos, eclesiológicos, estão acontecendo e que só falta um, que é o missiológico, que é a volta, aliás, que é a pregação a todas as nações. Exatamente. Veja você, por exemplo, os eventos na natureza. Falamos aqui sobre sol, lua, estrelas, terremotos. Olha o mundo social. Fomes, misérias, guerras. Tudo o que Jesus previu em Mateus 24 são coisas do nosso cotidiano.
Você liga um jornal, a TV e um telejornal, parece que você está vendo Mateus 24. Tudo o que Jesus descreveu. O que falta agora é esse evangelho do reino ser pregado. E por que Jesus não voltou ainda? Porque há pessoas que precisam entender qual é o evangelho do reino, qual é o evangelho eterno. E existem verdades que vocês se surpreenderão ao descobrirem na Bíblia. Então é isso que nós precisamos. Nós iremos para um breve intervalo comercial e quando voltarmos, nós vamos começar a ver alguns sinais do mundo religioso que mostrariam que Jesus está às portas. Nós vamos ver de que existem coisas acontecendo hoje que para nós são cotidianas, são comuns, normais, mas que estavam profetizados na palavra. Fique sintonizado com a gente, ligado no Novo Tempo, que nós voltaremos daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco. No próximo bloco... Pastor, aqui em Lucas 23:43, Jesus, no momento da crucificação, fala a um dos malfeitores: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se existem mais de 300 versículos que falam da volta de Jesus na Bíblia, por que que grande parte das igrejas, inclusive a igreja a qual eu pertenço, prega que assim que morrermos vamos direto para o céu, baseado nesse versículo? Texto. Olá, amigos do Bíblia Fácil, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. O tema de hoje, os sinais da volta de Jesus. Vimos no primeiro bloco de que 6 selos já foram abertos no Apocalipse, inclusive o 6º, com 3 eventos sobrenaturais, já estão registrados na história em 1780 e 1833. Resta apenas a abertura do 7º selo, que já será a volta de Cristo. E nós estamos estudando agora quais são os eventos no mundo natural, religioso, que apontam para a brevidade desse evento. Se você deseja mais informações, você pode solicitar o nosso guia de estudo. É inteiramente grátis e você pode pedir de 2 formas. Ou ligue para nós, 0 operadora 12 21 27 3121, ou então no nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil. No blog também você poderá fazer a sua pergunta dentro da temática da semana e nós iremos responder a sua pergunta. Siga-nos também no Twitter. Diretor, qual é o nosso Twitter, diretor? @NT Bíblia Fácil. Siga-nos também no Twitter, @NT Bíblia Fácil. Nós terminamos o primeiro bloco e o Luiz tinha uma pergunta. Luiz, qual é a pergunta que você gostaria de fazer? Bom, pastor, a gente estava falando no bloco passado aí sobre a volta de Jesus Cristo para a Terra. Eu estava dando uma lida aqui em Marcos, ele fala que é o seguinte, que ele ressuscitou e ele apareceu depois de ter ressuscitado, ele apareceu para os discípulos, dando uma pregação. Vocês duvidassem de mim, mostrou as chagas ali. Então, ele até falou assim, eu entendi mais ou menos a minha interpretação, que aqui quando ele falou foi uma despedida. Certo. Que não foi assim, ele falou assim, ide, portanto, fazer os discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o que ele pregou na vida dele, e guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Eis aqui, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele diz, acredito que eles sejam assim, um apoio, mas assim, pelo aqui parece que foi uma despedida. Não sei se sou certo ou não. Você está certo, e ele disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como entender isso? Ao mesmo tempo que ele se despede e vai embora, ele vai estar conosco? Bom, se nós formos para o Evangelho de São João, por favor, abram aí no capítulo 16 do Evangelho de São João, nós temos um momento em que Jesus explica, página 92 do Novo Testamento. Jesus, no capítulo 16, ele fala sobre a missão do Consolador. Ele diz de que ele está se despedindo, mas ele vai enviar o Espírito Santo, e no versículo 13 ele diz assim, João 16, 13, quando vier, porém,
o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Verso 16. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou para junto de meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Vocês estão me vendo, daqui a pouco não me verão mais e depois me verão, porque eu vou voltar. Então Jesus está conosco hoje na pessoa do Espírito Santo. Ele é o representante da Trindade em nosso meio. E quando Cristo voltar, ele vem para estar fisicamente, pessoalmente com os salvos por toda a eternidade. Lilian? Pastor, aqui em Lucas 23:43, Jesus, no momento da crucificação, fala a um dos malfeitores: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se existem mais de 300 versículos que falam da volta de Jesus na Bíblia, por que grande parte das igrejas, inclusive a igreja a qual eu pertenço, prega que assim que morrermos vamos direto para o céu, baseado nesse versículo? Texto. Muito boa a sua pergunta. Ela lê um texto de Lucas, se você puder depois abrir a sua Bíblia também, 23:43. Jesus está crucificado entre dois ladrões e ele diz para um ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Certo? O primeiro detalhe, Lilian, que eu queria chamar a sua atenção, é que o Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega. E na língua grega não há vírgulas. É uma língua cursiva. Não há vírgulas. Então, dependendo de onde eu coloco a vírgula, eu mudo completamente o sentido de uma frase. Se Jesus disse assim: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Ele estaria prometendo para o ladrão de que naquele dia ambos iriam para o céu, para o paraíso. Se eu mudar a vírgula e colocar assim: em verdade te digo hoje, vírgula, eu vou te dizer uma verdade agora, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí o evento vai para o futuro e não fica determinado quando. Esse é o primeiro ponto. Mas se não tem vírgula, aonde colocar a vírgula? Como interpretar? Duas coisas. Primeiro, a expressão em verdade te digo hoje, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Porque em verdade te digo hoje era uma expressão comum da época, onde a pessoa usava para se dar ênfase ao que iria ser dito. Então, eu não devo pensar de que esse hoje representa o tempo, mas a expressão em verdade te digo hoje chama a atenção para uma declaração importante que vai ser feita. Segundo ponto, Jesus Cristo disse isso para o ladrão em que dia da semana? Sexta. Ele morreu na sexta-feira, ele passou o sábado na sepultura e ele ressuscitou no domingo pela manhã. A pergunta é: foi Jesus para o paraíso na sexta-feira? Não, ele não foi. Ele só ressuscitou no domingo. Então, se Jesus não foi para o paraíso na sexta e disse que levaria o ladrão naquele mesmo dia, Jesus mentiu para o ladrão. Mas como Jesus não foi, então nós temos que ficar com a outra interpretação. Em verdade te digo hoje, eu vou te dizer uma verdade solene, você vai estar comigo no paraíso. Então não posso usar Lucas 23:43 para dizer que quando alguém morre, ele já vai para o céu, porque esse texto não serve de base. E um terceiro ponto é, existe uma regra hermenêutica que nós tratamos aqui na segunda semana, que diz que quando eu tenho um texto difícil, eu tenho que buscar os outros textos da Bíblia para elucidar esse fato. E se nós aprendemos aqui em Mateus que quando Jesus voltar, é aí que ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Quando nós lemos o apóstolo Paulo
em 2 Tessalonicenses capítulo 4, verso 8, quando ele diz assim: a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo diz que a recompensa dele seria dada naquele dia, no dia que Jesus voltasse. Então nós compreendemos pelo ensino geral da Bíblia de que quem morre não recebe a recompensa no mesmo momento e nem vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Não vai. Mas veremos esse assunto com mais detalhes. Vamos então seguir. Vamos ver agora eventos que indicam a brevidade ou a proximidade da volta de Jesus no mundo religioso. Mateus capítulo 24, olhe para o versículo 4, 5 e 11. Mateus 24, versículos 4, 5 e 11. Página 24. Mateus 24, 4 diz assim, são palavras de Jesus Cristo. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a quantos? A muitos. Jesus falou que antes da vinda dele, um outro sinal seria o surgimento de falsos profetas enganando as pessoas. E aqui eu quero mais uma vez fazer uma abertura, um parêntese. Nunca vivemos um momento onde tivéssemos tantas religiões e tantos pregadores da palavra. Mas ao mesmo tempo que nós temos muitas religiões e muitos pregadores, nós percebemos claramente um desvio da palavra de Deus na pregação de muitos pastores, padres, bispos, missionários, que estão fugindo da Bíblia para ensinar o que eles querem. Deixa eu dar um exemplo bem claro para você aqui, e você vai me entender. Essa história de ficar vendendo objetos que supostamente têm um poder sobrenatural, tal de vender toalha, água benta, encher um copo de água, pôr em frente da TV, óleo. Meus amigos, aonde nós estamos? Aonde a Bíblia autoriza essas coisas? Aonde a Bíblia ensina que eu posso dar a um copo de água ou a um objeto algum poder para abençoar as pessoas? Nós temos que parar com essa tendência de querer colocar a religião em objetos, em criar amuletos para o povo. O que o povo precisa é de estudo bíblico. O que o povo precisa é de estudar a Bíblia. E é lamentável de que em muitas reuniões religiosas nós gastamos horas e horas com essas coisas e a palavra de Deus não é estudada. E o profeta já havia advertido: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, pastor, tendo conhecimento, não partilhou com eles. O Apocalipse 22 descreve o destino daqueles que, conhecendo a palavra, sendo líderes espirituais, estão ensinando coisas erradas. Porque a advertência do Apocalipse é assim: se alguém ensinar aquilo que não está na Bíblia, perderá a salvação. Será tirado dele da parte da árvore da vida. E se alguém ensinar aquilo que não está na Bíblia, ou além dela, as pragas serão acrescentadas e também perderá a salvação. Então, ensinar a Bíblia é algo muito sério. É por isso que vocês aqui estão aqui para perguntar, esclarecer, tirar as dúvidas. E a Andressa parece que tem uma. Desculpa, a Alessandra. Pastor, aqui diz que muitos serão enganados. Como podemos saber que nós não estamos sendo enganados? Só existe uma forma de saber se eu não estou sendo enganado. É se o que eu estou aprendendo está aqui. Tudo o que nós ensinarmos aqui no Bíblia Fácil deve estar aqui.
E você percebe que o nosso programa, de fato, é um estudo da Bíblia? Nós ficamos aqui o tempo inteiro lendo a Bíblia. Então, nós temos dois caminhos. Ou conferir para ver se está escrito de fato, se é isso que o texto quer dizer, ou se nós estamos inventando alguma coisa. Essa é a única segurança que nós temos, Alessandra. Então eu preciso estar conferindo texto com texto para saber o que é certo e o que é errado. Marcelo. Pastor, a gente vê muito pastor aí na televisão vendendo coisas e a gente percebe que eles estão corrompidos. A gente não é bobo, a gente consegue ver. Mas como que acontecem milagres? Tantos milagres acontecem dentro das igrejas desses pastores. Acontecem milagres, podem acontecer. A maioria do que eles pregam como milagres, de fato não acontecem. Eu sou curioso e assisto de vez em quando esses programas. Deixa eu dar um exemplo para você, Marcelo. O líder religioso diz assim: eu vou orar agora e Deus vai curar. Ele ora e pergunta: quem é que foi curado? Alguém diz assim: Deus me curou de um câncer que eu tinha aqui agora. Como que a pessoa sabe que o câncer desapareceu? Eu tinha um problema e isso desapareceu. Como que ele sabe que desapareceu? Se você disser: olha, eu estava com uma tremenda dor de cabeça e ela desapareceu, isso tem lógica para mim. Eu estava sentindo a dor e ela parou. Isso tem lógica. Mas como que certos problemas que não doem, mas sabemos que os temos, ele desaparece e eu imediatamente sinto isso? Primeiro ponto. Para mim, muitas pessoas, na inocência, se sentem curadas quando, na verdade, não foram. Segundo, o diabo tem poder de colocar a doença e de tirar a doença. Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, se você pegar o Evangelho de Mateus e olhar aqui, por exemplo, o capítulo 24 e o capítulo 25, você vai encontrar aqui uma descrição. E quando Jesus volta, muitos dirão para Jesus assim: Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não exorcizamos? Jesus diz assim para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Quer dizer que é possível alguém estar fazendo milagres e não ter o poder de Deus para isso. Então, muito cuidado com isso que se ensina por aí. Deus tem o poder de curar? Claro que tem. Ele pode curar qualquer enfermidade. Ele ressuscita um morto há 4 dias. Mas como que eu posso identificar, e aqui está a chave, para saber se o milagre que esse pastor, missionário, padre, bispo, presbítero opera vem de Deus ou não? Eu vou dar um texto para você. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 32. Esse texto é um texto chave. Atos 5, 32, página 101. Página 101 do Novo Testamento. Atos 5, 32. Assim diz a Bíblia Sagrada: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, a quem Deus outorgou aos que lhe, o que diz aí? Obedecem. Sabe o que Atos 5,32 está me ensinando? Deus não dá seu Espírito aos desobedientes. Se você quer saber se o poder que este homem opera é de Deus ou não, compare a vida dele com a doutrina bíblica. E em Mateus, Jesus declarou: pelos seus frutos os conhecereis. Então, se a pessoa obedece a tudo que a Bíblia ensina, ele pode ter o Espírito Santo para operar milagres. Se ele está quebrando os mandamentos de Deus, o que a Bíblia ensina, ele não terá esse poder.
Sim, Marcelo. Como fica a pessoa que recebeu o milagre, nesse caso? Muitos recebem milagre na sinceridade do seu coração. Porque Deus olha o coração da pessoa. Às vezes, ainda que a pessoa que se disse o operador não tem essa condição, mas Deus olha a sinceridade do coração. E esse que com sinceridade busca, se ele recebe o milagre, esse milagre autêntico foi dado por Deus para o benefício espiritual dele. Lilian. Pastor, me esclareça um ponto. Você falou aí agora há pouco que o diabo, né, instalaria a doença. Tem poder de colocar a doença e tirá-la. Agora, eu tenho uma grande dúvida, porque o próprio Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele pediu a Jesus que o livrasse. Que o livrasse né? disso. Pediu 3 vezes. E Jesus falou com ele que não, porque a sua graça lhe bastava. É verdade. O que era esse espinho na carne de Paulo? Muitos teólogos têm discutido sobre esse assunto. Há muitas posições, há algumas posições. A posição que eu acho mais clara é que Paulo tinha um sério problema de visão. Tanto é que numa de suas cartas, eu não me lembro qual agora, ele diz assim: vede com que grande letra vos escrevo. Em uma dessas cartas que ele escreveu, Paulo começa a carta assim. Segundo esses estudiosos, o encontro que Paulo teve na estrada de Damasco, quando ele viu uma grande luz e o deixou cego por 3 dias, prejudicou sua visão e ele enxergou pouco a partir desse momento. Esse seria o espinho na carne, o qual ele pede a Deus que o tirasse dele. E Deus não quis tirar, mas disse para ele: a minha graça te basta e isso é suficiente. Não sabemos ao certo se esse é o espinho na carne que ele se referia. O certo é que ele fez um pedido a Deus e Deus o negou. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes Deus permite que certas coisas nos aconteçam, porque amanhã ou depois ele sabe que vai redundar em um bem maior. Eu não posso dizer nem afirmar que toda e qualquer doença que esteja em mim ou em alguém foi obra do diabo. Não. E eu acredito que não é a maioria, mas poucos casos. Porque na maioria das doenças, nós colhemos os frutos da nossa própria semeadura. Uma pessoa fuma e bebe 50 anos. E quando uma cirrose ou um câncer alcança essa pessoa, ela diz que ela é desventurada e que Deus não olha para ela. Nós às vezes semeamos o que colhemos. Essa é uma lei natural. Gildo, você tinha uma pergunta? Sim, tenho. É um complemento, talvez, mas assim como Paulo, em Atos, diz que somos testemunhas, nós hoje também somos testemunhas disto que está acontecendo e previsto pelo próprio Senhor Jesus Cristo, registrado em Mateus, de que os escolhidos do Senhor, os que se escolheram para o Senhor, eu preferiria usar essa frase, também tem que ter cuidado para não ser enganado por alguns falsos pastores, ensinadores. Claro. E eu, como pastor, tenho tido essa preocupação de trazer o ensino fácil para a igreja, para que a igreja mantenha-se dentro dos caminhos do Senhor. Porque eu sei que os sinais da volta de Cristo estão todos registrados. Sei que nós jamais poderemos evitar que Cristo volte. Sim. E que sei também que se eu não pregar o Evangelho de Cristo, eu pagarei caro por isso. Posso estar naquele outro grupo, não dos escolhidos do Senhor. Mas que vai pedir a destruição, a Sim. morte na volta de Jesus. Pois é. Então temos, como na qualidade de pastores e de escolhidos de Deus, sermos de fato escolhidos, vivendo o Evangelho. E Jesus advertiu que o diabo teria tantas artimanhas que enganaria, se possível, os próprios escolhidos. Por isso, meus amigos, o meu apelo para você hoje é: ao testemunharmos todos os eventos no mundo natural, religioso, que estão anunciando a breve volta de Jesus, vamos nos preparar para esse evento. E qual é a forma correta de se preparar para a volta de Cristo? Nos voltando para a palavra dele, estudando o que ela revela, tudo o que ela revela. Porque Jesus prometeu o seu Espírito,
E Ele nos conduziria não a uma verdade parcial, mas Ele nos conduziria a toda a verdade. Por isso, ore comigo agora e tome essa decisão no seu coração de aprender toda a verdade e praticá-la pelo poder de Deus em sua vida. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela advertência da Tua palavra que hoje nos mostra de que Jesus está voltando e que nós devemos fazer o devido preparo. Existem falsos profetas que estão deturpando a Tua palavra, omitindo verdades sagradas. Que o Teu Espírito nos abra os olhos a estas verdades, que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida e que nós tomemos uma decisão firme ao lado da verdade. Nós queremos obedecer a Tua palavra para que o Teu Espírito seja nos dado, porque a única esperança de estarmos prontos em Tua volta é sermos cristãos repletos do Teu Espírito. E é em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Obrigado, amigos, pela companhia no Bíblia Fácil dessa semana. Na semana que vem, estaremos juntos com o tema da morte. O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Programe-se para estar junto conosco. Até lá e que Deus o abençoe. Pai, se quero alcançar, me lanço às águas, bem no fundo transbordar a dor e as mágoas. Em paz vou me deixar levar nas ondas que me deu. Cansado vou nadar de costas, contando estrelas que me fez. Me pegue, me leve pra perto de ti. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer às mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue, oh Pai, me leve pra longe de mim. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer às mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue,
me leve pra longe de mim. Paz. Você acredita então na volta de Jesus? Acredito. Você Acredito acha sim. que está perto? Acho. Por quê? Pelas evidências, né? Que vem acontecendo, que a gente vem escutando, comparando a Bíblia, vendo o que o que está acontecendo hoje. Então eu acho que está bem próximo aí a vinda dele. O que eu sabia a respeito da volta de Jesus era uma figura até que os adventistas usam muito, aquela das nuvens e Jesus, né, no trono. Porque quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, a minha mãe comprou um livro de uma pessoa que passou na porta. E esse livro tinha tantas imagens, né? E essas imagens ficaram marcadas em mim. Então, mesmo não ouvindo isso em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja pelas quais eu peregrinei, eu, no fundo do meu coração, eu sentia isso, que Jesus um dia ia voltar. E eu fiquei surpresa agora, há pouco tempo, de saber que o livro que eu tinha em mãos era o livro Vida de Jesus, da Ellen White. A volta de Jesus foi uma das partes assim, que mais me impressionou hoje, porque o pastor falou que Mateus 24 tem lá os sinais da volta, e realmente é o que a gente vê nos jornais, na televisão, e tem até um fato curioso que eu vi assim, as pessoas falando, Jesus voltará, Jesus voltará. Eu falei, essa mãe de louco, como é que alguém que morre vai voltar, né? Mas agora, graças a Deus, estou entendendo o porquê. No próximo programa... Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consultem os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deus é muito claro com isso. Não haja no meio do meu povo quem seja agoureiro, quem pratique a magia, quem consulte os mortos, porque estas coisas são abominações ao Senhor.